Olá, tudo bom? Gente, hoje eu tenho umas dicas adicionais que eu considero importantes para o rendado. Muita gente reporta que não consegue usar o carro L porque cai muito ponto, é muito duro, é muito difícil, tranca no caminho, etc. Um monte de coisa. Então, a dica primeira é: você precisa pegar o seu carro de rendado, ainda mais se ele estiver guardado algum tempo, você precisa lubrificá-lo bem. Eu vou tirar o meu aqui do... Você sabe, né, que para tirar da máquina tem que apertar aqui, ó, ele solta da fita. Você tem que pegar ele e lubrificar com o óleo da máquina de tricô, todas as passagens das agulhas, as peças móveis que você encontrar, tudo precisa ser lubrificado, inclusive aonde passa o trilho. O trilho de trás aqui da máquina vai passar aqui. Essa parte aqui também é muito usada, que é onde está o mecanismo de não deixar selecionar as últimas agulhas, e essas partes móveis aqui. Ó, esses morrinhos aqui, onde passa a cabeça das agulhas, ó, aqui tem uma... Ó, esse é o mecanismo que faz a última agulha não ser selecionada. Ele aqui move uma alavanquinha aqui, ó. Essa alavanquinha prateada que você vai ver aqui, ó. Tá? Então, isso tudo tem que estar fácil de se movimentar. Esse trilho aqui, ó, também precisa ser lubrificado. É onde entram as agulhas. Eu mostrei para você que a agulha entra aqui, ó. Todo esse caminho precisa ser lubrificado. Se o carro de rendado estiver seco, vai cair muito ponto, o rendado vai dar uma série de incomodações, entendeu? Então, essa dica é importante. Olha, eu tenho uma dica bem interessante para dar para você. É normal que quando nós usamos uma cartela de rendado, a gente faça o rendado e depois, para fechar a carreira, a gente tece 2 carreiras. Quando a gente faz uma blusa inteira, você imagina que para cada 2 carreiras tecidas, às vezes você tem que passar o carro de rendado 4 vezes ou até mais, dependendo da cartela. Eu já procuro usar cartelas que precisem de, no máximo, 4, 6 carreiras. Então, existe uma solução para diminuir esse trabalho e agilizar sem deixar a blusa, o rendado feio, né? Em vez de 2 carreiras, você pode tecer 4. É o que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou mostrar para você, depois você vai ver esta blusa pronta. Mas veja isso. Isto daqui é um rendado que está razoavelmente bonito e ele é feito com 4 carreiras de intervalo. Então, é a metade do trabalho de movimentação do carro de rendado, o que vai me resultar numa blusa bastante interessante. Ó, ela é toda rendada. Isso aqui é costas, a frente também. Eu estou nas mangas agora. Então, eu teço aqui 4. Então, veja que isso é uma dica de produtividade. E você transforma uma cartela, porque o efeito dela fica mais alongado, e isso às vezes é muito interessante. Quando você escolher uma cartela, sempre faça o teste, porque às vezes ela fica mais bonita tecendo 4 carreiras do que rendando a cada 2.
entendeu? Tecendo só 2 carreiras e rendando, 2 carreiras e rendando. Então, a gente faz o rendado e tece 4 carreiras. Essa é uma dica boa. Olhe que eu descobri mais uma utilidade para os anuladores do rendado. Eu estou tecendo uma blusa, que depois você vai ver, e estou exatamente no decote. Então, eu vou fazer primeiro o ombro ali na direita, e para que a esquerda aqui não fique rendando, e eu tendo que cancelar as agulhas, eu coloquei os anuladores. É um espetáculo isso. Quando você fizer coisas em rendado, lembre deles, eles podem ser úteis em casos assim. Mais uma dica importante para o seu rendado. Aqui eu estou na carreira 0,92 e é hora de eu fazer um aumento de 1 ponto de cada lado. Isso é uma manga, né? Então, está na hora do aumento. Entretanto, eu não vou fazer o aumento antes de usar o carro de rendado. Por quê? Como ele tem um mecanismo para não derrubar o ponto da última agulha, se eu puxar uma vazia agora, ele vai tratar essa agulha vazia como aquela que não pode ser selecionada, né, pela cartela. E vai selecionar esta seguinte, que é ainda a última de borda, e pode derrubar esse ponto. Então, aumentos durante o rendado devem ser feitos imediatamente antes de você usar o carro principal. Porque quando eu rendar, eu abandono, levo o carro de rendado e vou tecer com este. 4 carreiras é o que eu estou fazendo aqui. E aí, então, eu posso puxar as agulhas de borda. Então, sempre antes, imediatamente antes de usar o carro principal, entendeu? Para não deixar agulhas vazias como sendo agulhas de borda. Aqui mais uma dica importante. Eu estou fazendo uma manga de cava. Então, eu fiz o arremate inicial da cava e a malha enrola. Se eu mover o carro de rendado, aqui vai trancar. Então, o que a gente faz nesse caso? Eu pego um alfinete, dobro aqui pro avesso e prendo, tá? E prendo, para que ele fique o mais possível normal a caída da malha. E vou fazer o mesmo do outro lado. Aqui também, ó, ele vai trancar na agulha. Então, a gente dobra para o avesso o mais que dá e prende com um alfinete. Agora que ele não vai pegar mais na agulha, eu posso, então, outro detalhe. Cuidado com a velocidade ao movimentar o carro de rendado. Ele tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter com ele um ritmo cuidadoso para evitar problemas. Também não pode ser muito devagar, porque ele pode trancar. Então, tem que ser um ritmo firme, mas não a jato. E aqui está. Eu terminei de tecer a minha blusa rendada. Aqui uma manga, aqui a outra, aqui frente e costas, tá?
E aqui a tira de acabamento do decote. O que eu queria era que você observasse que este ponto, ele tem relevo, ele fica todo onduladinho. E por isso, essa malha não vai ser vaporizada, para não matar o efeito do ponto, entendeu? Então, existem muitos pontos rendados que apresentam essa característica. E aí, você tem que escolher, ou você vaporiza a malha e perde o efeito do relevo, mas não o efeito do ponto. O visual do ponto vai continuar o mesmo, né? E é uma decisão de cada pessoa. Existem pontos que eu vaporizo e existem pontos que eu não vaporizo. Esse eu não vou vaporizar porque eu gostei muito desse relevo suave dele. Seguinte, eu quero dar umas dicas para você sobre as cartelas. Todo mundo conhece os livros de pontos que a Eugene lançava há um tempo atrás. Hoje esses livros não são mais editados, ao que me consta. E eu tenho vários e eu quero tranquilizar você. Tem gente que, quero comprar todos e tal. Não, não há necessidade, porque os mesmos desenhos que constam de um livro, a maior parte deles consta do outro também. Por exemplo, essa blusa que eu teci essa semana, e que você vai ver ela pronta aqui no vídeo, ela tem uma cartela que é esta aqui, que é esta cartela aqui. É a 189 nesse livro. Nesse outro livro aqui, a mesma cartela tem o número 585. É o mesmo desenho. Então veja que você tendo acesso a um livro, você tem praticamente a maior parte dos desenhos disponíveis. Esse livro aqui, para as alunas tricocursos, ele está no nosso site. E esse desenho, essa cartela, a número 585, está lá no item rendados. Então eu quero agora mostrar para você essa mesma cartela. Eu teci aqui ela no seu tamanho, como ela é, o tamanho normal. Veja que é um desenho muito bonito, mas eu teci na minha blusa, ao invés de 2 carreiras tecidas a cada rendamento feito, eu fiz 4 e obtive esse resultado aqui. Então eu quero mostrar para você como ficou diferente. Deixa eu pegar um pedaço mais plano aqui, ó. Decidi melhorar isso para você ver bem a diferença de 2 para cada 4 carreiras. Você vê que o ponto é o mesmo, ele mantém as características do transporte de pontos, mas se alonga, o que dá uma outra impressão do ponto. Eu peguei aqui as cartelas da Eugene 840, as cartelas de rendado, tá? E eu fiz aqui uma amostra para você. Olhe esse desenho, feito a cada 2 carreiras, é essa cartela aqui, ó, a 20D. E aqui a cada 4 carreiras. Eu achei a cada 4 melhor, ela dá um relevozinho nessa parte, que aqui não tem e aqui tem. Aqui eu fiz para você ver a cartela 21D, que é esta aqui, famosíssima essa cartela. Aqui a cada 2 carreiras e aqui a cada 4. Veja que ela tem relevo, que aqui ele se ameniza, tá? Essa parte pode ser vaporizada, aqui não, porque ela perde o efeito.
Então, essa é a cartela 21D. Agora, a 22D, que é essa aqui, famosíssima também. Feita a cada 4 carreiras, ela vira praticamente um losango. Fica perfeita até para blusas juvenis, masculinas, inclusive, porque ela é chapada, ela é lisa, ela não tem relevos. Tá? Veja esse pedaço todo aqui. Aqui a cartela 23D, Esta cartela existe na Titexma 860 e é a cartela onde eu demonstrei para você como utilizar os anuladores de rendado. Aqui a cada 2 carreiras e aqui em cima a cada 4. Eu achei a cada 4 mais bonita e mais própria até mesmo para blusas masculinas. Beleza? Aqui eu fiz uma outra amostrinha. Aqui, uma outra cartela. Essa cartela é chapada também, mas ela é muito furada, ela é tipicamente feminina. Aqui, uma cartela famosa também, que ela vem com a 840, e que aqui em cima eu fiz a cada 4 carreiras. Veja a diferença dessa para essa. Pense como aqui rende mais o trabalho, tá? É essa cartela aqui, a 25D. Então, a minha dica é para você sempre fazer uma amostra, mesmo que seja uma cartela escolhida no livro de pontos. Você perfura a cartela e faz uma amostra dela normal, rendando e tecendo 2 carreiras, e depois uma amostra dela com 4 carreiras tecidas após cada rendamento. Entendeu? Eu acho isso deveras importante. E aqui está a nossa blusa rendada. Ela ficou elegante, sóbria, naturalmente. Eu amei. Eu adoro rendado. Veja que o relevo do ponto, ele é visível. Existe a transparência? Existe. No frio intenso, você pode usar uma roupa assim com uma segunda pele, tá? Mas, de resto, é só lindeza. Onde você andar com uma blusa assim, vai chamar a atenção, tá? Só um detalhe. Casa de tricoteira tem abajur de tricô, naturalmente. De pertinho, o ponto, note o relevo. Essa malha não foi vaporizada, né? O decote ficou perfeito. Este foi feito totalmente com rendado manual. E olhe o rendado que é. São aquelas florzinhas de 4 furos. Esse abajur ficou bem bonito. À noite ele dá uma luminosidade muito intimista, assim. Aqui o abajur aceso, para você sentir o tipo de luminosidade que ele dá com o tricô em cima. Ficou muito interessante. Veja de pertinho as florzinhas, tá? Ele é todo igual ao redor, ele foi fechado com costura invisível, né? Então ele tá bem... na parte de baixo e na de cima, se pode colocar um lastex, tem uma pequena bainha, mas eu não precisei colocar. Ele ficou tão perfeito no tamanho que ele tá solto. Mas ele tá assim... Ficou lindo, nós amamos. Olhem, esse conjunto, carro de rendado e carro principal, formam a dupla perfeita. Cuide dos dois, lubrifique, faça um tricô
que seja muito característico seu. Quando a gente quer comercialmente se tornar, vamos dizer assim, conhecido, ter um bom conceito, se transformar numa boa tricoteira, tente focar numa qualidade de malha, de acabamento, de costuras. Esse conjunto aqui faz parte disso, porque o rendado, que é tão pouco usado, pode ser a sua marca. Ele pode se misturar até ao jacquard, se você fizer alternância, se você tiver criatividade, entendeu? Então, use a máquina a seu favor, não contra. Guardando, não usando, você não está usando daí a seu favor, entendeu? Um forte abraço e até a próxima!